Olá, assista esse vídeo até o final e você vai saber muita coisa sobre rosa do deserto. E se ficar com mais alguma dúvida, pergunte nos comentários abaixo. Olá, boa noite. Como vocês estão? Gente, vocês não têm noção o tanto que eu fico feliz quando chega a hora da live às 20 horas. Nossa, parece que faz parte da minha vida, sabe? Qual a melhor maneira de cuidar das plantas, de plantar, porque é uma semente boa que a gente faz, é uma coisa boa e Deus ajuda a gente tanto quando a gente semeia coisa boa e vocês fazem parte da minha vida. Ei, Beth! Isidoros Flores, a Beth é maravilhosa. Ei, Vânia! Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma live na nossa comunidade de plantas. É uma hora nossa. A gente gosta de planta. Eu quero muito pedir a vocês para compartilhar essa live, porque tem gente que tá falando que nem sabe que tem as lives. A gente está fazendo essas lives 5 vezes por semana desde março. E vocês não vão ficar bravos comigo, porque eu estou com o serviço das minhas consultorias, da fazenda, tudo atrasadinho, porque eu fiquei 15 dias de férias lá no Olambra. E se Deus quiser, essa semana que vem, eu ponho tudo em dia. Gente, porque serviço é assim, não é? Quando a gente sai de férias... Ei, Patrícia! Bestelle, um beijo no seu coração. Gente, não é assim? A gente sai de férias, o serviço fica quietinho esperando a gente voltar. Fica quietinho, tá tudo ali esperando a gente, não é? Nossa! O serviço fica ali bonitinho, tudo esperando a gente. Ó, eu preparei para esse mês até o dia 26, lives maravilhosas. Aprenda um pouco de plantas todos os dias, porque planta a gente tem que aprender um pouco todo dia, porque é um mundo enorme, gigante, e todo dia a gente aprende coisa nova. É isso que é o gostoso das plantas. E hoje, em especial, a gente vai falar de uma coisa que eu amo muito, que é a rosa do deserto, né? E amanhã, vocês não percam, que é o UTI das plantas e das orquídeas. E a gente encerra a semana amanhã, sexta e sábado. Eu não faço as lives, a gente retorna no domingo, tá? Domingo, 20 horas, sabe de que a gente vai falar? Bulbos. Nunca tinha feito. A Beth tá falando da Isidoros, que o serviço fica esperando quietinho, bonitinho. Bulbos, nunca tivemos live de bulbos. Tô programando umas lives sensacionais para nós. Hoje dei uma pulverizada nas minhas, clima tá muito seco. A Vânia tá falando. Ei, Maria da Taxon! Ei, Taxon BR dos livros, maravilhosa, indica, gente, livro. Gente, eu comprei um monte de livro dela, porque a gente sempre tem que estar atualizando. Deixa eu chamar meu convidado, que é o Helvi Marcos, Rosa Deserto Mar. Sabe muito de rosa do deserto, flor do deserto. Depois eu vou mostrar os livros aqui que eu adquiri da Maria. Isidoros, Patrícia, Girassol, tá todo mundo aqui, já é todo mundo amiguinho. Graças a Deus. Gente, eu não vi ele entrando, vocês viram? Ei, professora Regina! Ei, sou Miranda! Já é todo mundo uma família aqui, gente, já é uma família. Estou aprendendo muito, a Valéria, que legal, fico feliz, gente. Ah, a rosa do deserto aqui, já vi. Deixa eu mandar aqui.
Horto Pôr do Sol, oi, oi. Ai, Oi, gente, boa noite. boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. A Graças a Deus. conexão tá dando uma travadinha. Tá dando uma travada? Tá, vou colocar aqui o celular para eu Pessoal, ficar com as mãos compartilha essa live livres. com mais gente. Manda aí o contato de vocês. Para todo mundo aprender de Rosa do Deserto. Ficou virado. Fiquei virado. Deixa eu desvirar. Eu tô ansiosa para nunca fiz uma live de Rosa do Deserto, tô muito ansiosa. A gente Gente, olha as vai rosas do falar muita deserto coisa dele, eu vou hoje. morrer. Eu podei a minha. Olha a minha, tá podada, coitada. Eita, Porque as da fazenda tá tudo no chão, não tem jeito de trazer. você tá colocando no chão? As rosas do deserto lá da fazenda fica no chão. Mas tipo plantada no chão mesmo? É, Eita, a gente perto vai da já falar. videira. A gente vai já falar a respeito disso. Pronto, tá melhor. Agora eu estou com as mãos livres. É as da minha mãe, ela põe no chão. Boa noite! Boa noite. Foi uma correria danada, né? Na minha rua faltou energia. Eu peguei as coisas e vim para casa da minha irmã. Mas pois é, Aí, ao aí vivo tô é aqui sempre suado. assim. É, Eu quero que você saiba que eu estou muito feliz de você estar aqui fazendo companhia para gente. Obrigada por você ter aceito o convite. Gratidão mesmo. eu que Obrigada. agradeço. Eu que agradeço. Aqui, fala com o pessoal o seu nome, que cidade que você está, o seu trabalho, se você dá curso de Rosa do Deserto, se você Uhum. vende, o que que é. Certo. Me chamo Helvi Marcos. Eu sou professor. Seu nome é lindo. Eu sou professor e cultivo rosa do deserto há 10 anos. Então, é uma longa estrada. A gente vai sempre aprendendo. Cada dia que passa é um aprendizado novo, né? Eu tenho um viveiro, um pequeno viveiro, né? Eu me considero mais um colecionador. Um colecionador que um vendedor, né? Digamos assim, porque grande vendedores, né? Produtores, são bem poucos hoje no Brasil. Eu não me incluo nessa lista, mas me incluo entre os apaixonados por Rosa do Deserto e são 10 anos, não são 10 dias. Foi ainda no tempo do final do Orkut, era uma coisa muito ainda, as informações ainda eram muito poucas na época quando eu comecei. Hoje a gente vê toda essa diversidade. Tá dando a Você trava. está em qual cidade? Tá travando um De Minas. pouquinho. Você está perto do roteador? Tô do lado do roteador. Ah, mas tá bom, tá indo legal. Deixa eu te falar, essa vinho, uma rosa do deserto vinho, Isso, essa aqui, é, a de essa é uma trás, das. E essa? Ou essa? essa. É vermelho escuro, cor de vinho. Coloque ela Eita, tá travando. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver. Acho que tá dando pra ver mais ou menos. Porque é uma plantada. São duas cores numa planta só. como que você fez isso? Ai, opa! Eita. Oi, deu uma travadinha, Ana. É um processo de enxertia, clonagem.
Cada galho a gente pode colocar uma cor diferente. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Você quer se O processo de contextualizar sobre a reprodução. rosa do deserto? Que eu te mandei as perguntas. Quais são os cuidados Isso. gerais ou por onde você quer começar? A gente vai Fica à começar pelo vontade. início. A gente vai começar pelo início, pela sementinha. Olha aqui. Aqui é a rosa do deserto. Assim que a gente tira da vagem, ela tem esses pelinhos. Esses pelinhos aqui, eles saem ao vento, né? Eles são adaptados para serem levados para bem longe. Aí, como a gente é um pouquinho malvado, aí tira os pelinhos, ó. Aí fica só a sementinha. Cadê? Você está dando para o pessoal ver. Tá dando para ver. Aí, é essa sementinha que a gente vai semear. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se está dando para ver. Duas mudinhas. Uma com 15 dias e outra aqui com 5 Levanta dias mais de um germinado. pouquinho. Pronto. Aí. Tá melhor? Tá. Pronto. Tá dando para ver? Porque Deu. eu tô... Então, as pessoas quando veem as rosas do deserto maiores, né, nunca imaginam que ela era uma mudinha pequenininha, né, bem pequenininha, né, magrinha. Por quê? Porque as rosas do deserto, o que mais chama a atenção, além das flores, é o caudex, né, essa reserva que elas têm. Isso é um atrativo muito grande. E apenas as mudinhas de sementes, né, a partir das sementes é que forma esse caudex. Por exemplo, quando você planta galho, ela também forma um pseudocaudex, né? Ou seja, as raízes dela acordam, né? O caudex, de verdade, só forma quando ela muda de semente, tá? Só quando é mude sementes, tá? Aqui não dá o caudex, né? Que é aquele gordinho. Ele forma, mas demora bem mais tempo, né? Uns 3, 4 anos para as raízes começarem a dar uma engordadinha, né? E leva um pouquinho mais de tempo. E a partir do caldo, que faz com que floradas maiores, com que venha a formar uma harmonia, né, entre o conjunto da obra, entre a planta tá gordinha e as flores, né? Isso também é um diferencial. Mas tem muitas pessoas que gostam de as estacas, né? E fazem um trabalho belíssimo também com elas. A gente não despreza as estacas também, não, tá? Mas é um trabalho que requer um pouquinho mais de paciência e cuidado também. Você prefere mexer com semente ou com estaca? Com semente, com certeza. Porque o resultado é mais satisfatório. Por exemplo, olha, essas mudinhas aqui, ó, que estão floridas, foram semeadas em março, para te ter uma ideia, né? E só com substrato bom, tá? Não precisa de... no meu caso, eu não uso tanto adubo assim, não. Nessas mudinhas pequenas. Porque uma das dúvidas que a gente vai ver é a questão da floração, né? Por que minha rosa não floresce, né? A gente precisa observar que essa rosa de alguns cuidados básicos. Desculpa. O primeiro, a questão da incidência de sol que ela precisa, né? Da luminosidade. Elas precisam de pelo menos 5 horas de sol direto sobre elas, tá? De preferência, Pode deixar da ela no manhã. sol o dia inteiro? Pode, mas a gente tem que observar algumas características. Por exemplo, aqui na região Nordeste e Norte, está o período bem seco, né? Está o período de seca. Então, o que acontece? Por estar no período de seca, tem que observar se não vai... A incidência de sol da tarde, principalmente, pode queimar o caudex dela, tá? Então, em alguns casos, a gente tem que fazer uma sainha com jornal, com papel, para evitar que o sol incida e queime. Porque vem queimadura de 3 graus. Tampar com jornal? Tanto em mudinhas pequenas, também com mudas também já maiores. Pode acontecer de queimar, tá?
Aí, nesse período de maior incidência de sol, né, do período da seca, a gente faz uma sainha de jornal, né, de papel, para proteger do sol. Tá travando. Voltou. Voltou? Boi. Voltou. Voltou. Será que tá travando, gente? Marcos. Oi. Pessoal, parece que Voltou? travou. Foi, Voltou, deu uma voltou. travadinha. Pode. Você estava falando do sol, né? E a Isso. Então, irrigação? elas precisam de pelo menos 5 horas de sol por dia, tá? Essa é uma regra básica, tá? E lembrando, não é luz indireta, é luz direta batendo nas folhas delas, tá? Porque às vezes a pessoa, gosta de colocar em jardim de inverno, gosta de colocar no beco da casa, e às vezes a incidência de sol não acontece, né? 5 horas, tá? Aí as pessoas reclamam, minha planta tá bonita, tá cheia de folhas, as folhas estão bem viçosas, estão muito bonitas, entretanto eu não vejo flores. Aí uma das questões é essa. Aí tem um porém, Ana. Quando a planta ela não está pegando muito sol, e você coloca ela de imediato no sol, o que acontece? Acaba que queima as folhas. De imediato vai queimar, a minha planta vai morrer. Mas não tem nenhum problema, porque as novas folhas, quando brotarem, elas já serão resistentes ao sol e não vai haver nenhum problema, tá? As folhas novas serão bem mais resistentes, tá? É uma dúvida bem comum das pessoas isso. A questão de rega, tá? As pessoas têm em mente a rosa do deserto, no deserto não tem água, então eu não vou regar a planta. Tem esse senso comum. Mas as rosas do deserto, essas variedades que a gente vê, elas já estão adaptadas para o nosso cultivo. Então, elas precisam de um pouquinho mais de umidade, tá? Ou seja, a regra da regra ela é muito simples. Muito, muito simples. Você vai observar, Ana, o quê? O substrato. Na hora que você perceber que o substrato está seco, aí você vai regar, tá? Mas tem um porém também. Aqui na nossa região está bastante seco, né? Está seco, muito seco, ventando bastante. Entretanto, na região sul, sudeste, tá mais frio, né? Tá um pouquinho mais frio. Nessa época, as rosas do deserto, o que acontece? Quando a temperatura baixa abaixo de 15 graus, elas entram num processo de letargia. Elas entram no processo chamado de dormência. Aí o que acontece? A gente pede que se evite de regar elas todo dia ou quando o substrato seque. Por quê? Porque vai haver uma maior incidência de fungos, tá? Aí as pessoas, os amigos que cultivam no sul sempre relatam, né, que a planta está apodrecendo devido a essa questão da umidade, tá? Aí é preferível que deixe ela sem regar quando a temperatura estiver caindo bastante, né, principalmente abaixo de 15 graus, evita a rega, suspende a rega completamente, tá? Ela vai dar uma murchada, o caudex dela murcha um pouquinho, vai ficar mole. Não tem nenhum problema, porque o caudex é uma reserva, né? É uma reserva de nutrientes e 90% é água. Então, ela vai dar uma murchada, murcha bastante. Então, não tem nenhum problema ela murchar, porque se você teimar em regar nessa circunstância, né, da temperatura um pouquinho baixa, a tendência é que a planta venha a apodrecer, tá? Entendi. Então, para a região centro-sul, nessa época de frio, deve suspender a rega, tá? Tá. Aqui na nossa região, que está bem seco, né? Que não tem frio, aí você pode regar todo dia. Nesse período em que não está chovendo, né? O substrato seca muito rapidamente, tá? Ok. Você falou que no deserto não tem água. Por que que a gente tem que irrigar mais aqui? Me explica de novo. Bem, as rosas que se encontram na natureza, elas estão basicamente no continente africano, né? Em regiões semiáridas.
nas regiões semiáridas não chove sempre, mas chove, né? Então, por exemplo, desculpa. Então, tem regiões, por exemplo, tem uma variedade chamada Adênio somalense, subespécie Nova Tanzânia, que ela forma um caudex bem redondinho, não sei se você já chegou a observar em fotos no Google, porque ela penetra as raízes com uns 2 metros de profundidade para ir buscar umidade, né? Aí forma esse caudex um pouquinho mais arredondado. Então, Tem é várias uma das espécies, adaptações que a então, planta de faz flor para do deserto? sobreviver. Isso, na natureza são 11 espécies catalogadas. 11. 11. Eu pus aqui uma, essa. Essas já são híbridas, tá? E pus, achei tão Essas já estranho são. isso aqui. É, é, são as aranhas, são chamadas de aranhas. Eu trabalho com as raízes. É um trabalho muito constante para poder essas raízes e tentar ir modelando elas. É um trabalho de anos e anos e anos. Os asiáticos, eles são experts nessa arte, porque é uma arte, né, de estar modelando essas raízes. Na Ásia, eles fazem concursos para ver quem as raízes. Ah, é? Elas são Sim, originárias da África? isso. A maioria das espécies são encontradas no continente africano e um pouquinho ali na Península Arábica. Minha garganta está muito seca. Você tem muitas, rosa do deserto? Não entendi. Cortou. Você tem muitas? Tenho, tenho. E assim, quantas cores que você tem? Porque eu Ah, vi aqui, é verdade que centenas tem de esse cores. monte? Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Hoje, os grandes produtores, né? Eles estão sempre fazendo o trabalho de cruzamento, né? Essas plantas multipetras, essas plantas bonitas, essas variedades diferentes, elas são extremamente recentes. Essas multipetras, essas mudas de caminhas que a gente vê com anomalia genética, elas são bem recentes. Por ser bem recentes, os cruzamentos que tem, a partir daí, a partir dessas plantas, é, é praticamente incontável, né? É praticamente incontável, tá? Pela quantidade, né? Hoje, boa parte dessas matrizes que hoje aqui no Brasil, elas são genéticas em si, nem todas as matrizes, né? Porque hoje é tratamento, desenvolvendo novas variedades aqui, né? E é um trabalho que requer paciência, né? Porque você vai fazer a polinização entre as duas variedades, você vai ter que esperar 3 meses para a vagem poder dar a sementinha, para você vir a plantar, esperar mais 6 meses para a sementinha vir a florir, para você observar o resultado, né, daquele cruzamento, tá? Então, é um trabalho muito minucioso, tá? É um trabalho um tanto quanto minucioso para desenvolver novas variedades. Essa aqui, essa cor de rosa, que é bem forte, tonalidade bem forte, fui eu que desenvolvi essa variedade, tá? Já é aqui. Antes de eu já desenvolvi uma série dessas nessa tonalidade cor de rosa. Antes de eu ter desenvolvido essas, aqui no Brasil tinha apenas duas variedades nessa tonalidade cor de rosa choque, mais forte, digamos assim, né? Que eram duas variedades. Uma era chamada de patuma, que é aquela cor de rosa clarinho, que é tripla, são 3 camadas. E a outra era nessa tonalidade pink, um pouquinho mais, que chama de pink peony. Existem apenas essas duas. Dessa série aqui de tonalidade choque, né, multipétala, já tem mais de 30 variedades que eu estou reproduzindo, né? Qual o substrato bom para a gente em casa colocar? Certo. Boa pergunta. Aí, mais uma vez, jornal, tá, Ana? Tá. Aqui no Nordeste, as pessoas usam um substrato que tem um pouquinho mais de umidade, né? Um substrato à base, por exemplo, de casca de coco da praia, tá? O pessoal usa mais ele é bem fofinho e retém um pouco mais de água. Para a região Centro-Sul,
o pessoal usa um substrato que ele já é bem mais drenante, não retém tanta água, que já é a base mais de casca de pinos, tá? Que ele não retém muita umidade, né? Nessa época do ano mesmo é terrível. Se reter umidade, apodrece tudo. Tá, Mas é tem que basicamente um ser substrato à base poroso de para a matéria água entrar e orgânica. sair. Isso, para não demorar muito tempo, não. Pode ser um Tá? Então, substrato aí do deserto comprado ou oi? para cactos e suculentas, né? Pode ser o mesmo substrato. Tem substrato para comprar de rosa do Sim, deserto. só que no caso de suculentas, acho que o pessoal usa um pouquinho mais de areia, né? O pessoal usa um pouquinho mais de areia. Diminuindo. Nesse caso, se a gente usar muita areia, aqui tem um pouquinho de areia nesse substrato. Tem só um pouquinho de areia, mas ele se torna fofo. Se eu usar muita areia, ele vai compactar um pouquinho, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais compacto. Gosto no substrato bem fofo mesmo. Quando você pega ele tem que quebrar, tá? O Se que você tem pegar nesse aquele aí? substrato e ele ficar durinho, ele não quebrar, ele não tá ideal para elas, tá? O que tem nesse substrato aí? Nesse substrato aqui é um substrato bem regional, tá? É basicamente casca de arroz, tá? Não é a in natura, ela já está podre porque ela tem um processo de fermentação. E palmeira podre, palmeiras podres, que aqui na região onde eu moro, tem bastante. Então elas gostam, tá? Mas pode ser resto de matéria orgânica, não tem nenhum problema. Aqui para o Nordeste, tá? O pessoal também usa, como eu falei, substrato aí que está bem famoso, não vou citar, não, a base de casca de coco, que está vendendo bastante, está tendo uma aceitação muito boa para as rosas do Não, não deserto. tem problema não falar o nome, não, Réu. Não tem problema, não. É o pessoal do Ouro Negro, eles estão com uma empresa em Goiânia e acho que já abriram uma filial na Bahia também para atender a demanda. Segundo o Eu que eles nunca ouvi falar, propagandeiam, não. não Como que não chama? estão conseguindo atender a demanda. Como que chama? Ouro Negro. Nunca ouvi falar. Ouro Negro. É bom para a rosa do deserto. Sim. Porque aqui para o Nordeste, tá? Enfatizando mais uma vez. Porque é a base de casca de coco da praia. Propaga a rosa do deserto em casa. Deve podar? Sim, deve podar. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Olha, eu já tinha mostrado essa mudinha, né? Para ela poder esgalhar, você vai ter que podar ela desde novinha, tá? Então, você pode podar dura, porque para ela poder esgalhar, tá? Outras aqui, ó, de mudinhas podadas, quando são podadas novas. Olha aqui outro exemplo, olha, quando foi podado, olha, são 4 galhos, né? Isso é um exemplo de muda que foi podada já bem novinha. Só que tem que tomar cuidado, Ana. Quando a muda é Hum. novinha, quando a muda é novinha assim, você espera crescer aqui uns 5, 6 pares de folha. Aí você faz a chamada a poda do beliscão, que é a poda apical. Tira só as 2 últimas folhinhas. Aí ela vai brotar. O pessoal, Ana, gosta de fazer a poda dela, né? Existe toda uma mística aí por trás na lua crescente, tá? Eu já observei que realmente quando você faz a poda na lua crescente, ela esgalha um pouquinho mais, tá? Quando você faz a poda na lua minguante, ela já demora bem mais para rebrotar, tá? Então, pelo sim ou pelo não, eu nunca podo na lua minguante, mas nas outras duas eu podo. Você sempre Porque tem tem que toda uma podar a rosa do mística disso aí deserto? nos grupos, o pessoal tá expert em questão de calendário lunar, para te ter uma ideia. Poda ela? Não Ou entendi só a não última pergunta, cortou. poda a rosa do deserto ou só quando ela tá novinha? Depende, Ana. Essa que você mostrou naquela primeira foto, aquela que é bem comprida com a copa em cima, é chamada de técnica de anaconda, né? Deixa a planta crescer. Isso, essa aí. Deixa ela crescer bastante. Aí, quando ela chega numa certa altura, né? Aproximadamente 1 metro de altura, é que você vai e poda ela. A partir daí, ela esgalha. Aí vão fazendo a enxertia nela para ela formar essa copa bonita aí, tá? Mas é um trabalho também muito minucioso que leva anos para se desenvolver, tá?
Mas se você quiser ela bem compridona, você pode deixar que ela também pode crescer. Ela pode crescer, vão crescer 1 ou 2 galhos, mas para ela poder ficar cheinha, que o pessoal gosta muito dela baixinha, cheinha de flores, então você vai ter que podar, desde novinha. Quanto mais você podar, mais galho ela vai ter. Aí vem uma regrinha básica, viu, Ana? Vem uma regrinha básica. Toda vez que a gente poda ela, pede sol, tá? Quando a gente transplanta, quando troca o substrato, pede sombra, tá? É sempre bom nunca esquecer essa regrinha, tá? Poda, coloca no sol e transplante, coloca na sombra. Mas eu podo quantas vezes por ano? Como que é? Se você quiser uma copa bem fechada, né? Quando você podar, geralmente leva 30 dias para poder vir a rebrotar. Né? Então, você vai fazer umas 2 a 3 podas por ano para poder formar, encorpar mais tá? Para vocês verem. Não tem que esperar no inverno, não, para podar? Bem, também tem essa questão, tá, Ana? A questão da letargia que eu falava, né? A temperatura caiu abaixo de 20 graus, abaixo de 15 graus, a planta ela vai entrar no processo de letargia. Então, se você podar, não é recomendado podar, não é recomendado transplantar, tá? A planta não vai reagir, tá? Ela vai demorar bem mais a reagir, tá? Então, rosa do deserto não é bom podar no inverno, não? Porque nas outras plantas né? Para a região centro-sul, não, tá? Para a região centro-sul, nessa época de frio, não se recomenda a poda delas, tá? A temperatura caiu abaixo de 20 graus, ela já entra no processo de dormência. E pode, porque tem apenas uma única espécie delas, Ana, que é adaptada a regiões montanhosas, que chama a espécie Schwarzkopf. É uma espécie que ela é nativa daquele pequeno paísinho que tem lá na África do Sul, Schwarzlândia. E, por estar adaptada a regiões montanhosas, um pouquinho mais de frio, foi feita uma experiência. Lá na região do Texas tem o Papa das Adenas, que chama Mark Dmitri. Experiência. Ele pegou os seedlings, né, as mudinhas pequenas dessa espécie, essa espécie, Adenis Schwarzkopf, e colocou para fora da estufa, junto com outras mudinhas de outras espécies. A única que sobreviveu foi do Adenis Schwarzkopf. Então, ela é excelente para ser cultivada na região centro-sul, tá? Porque ela tolera bem a baixa temperatura. Nessa experiência que o Dmitry relata no livro dele, a temperatura chegou a menos 2 graus e as mudinhas não morreram, tá? As outras mudinhas de outras espécies simplesmente murcharam e acabaram morrendo, tá? Mas uva, por exemplo, as plantas a gente não poda no inverno? Ah, é porque ela é de região muito quente, né? Também tem essas outras questões da adaptabilidade. Entendi. Vou mostrar aqui rapidinho a questão da poda, Ana. O pessoal pediu, que é bem interessante. Quando a gente for usar, tem que usar um material esterilizado. Aí uma dica importante, quando você cortar esta planta aqui, a lâmina que você vai usar, você tem que esterilizar quando você for cortar outra planta, tá? Por quê? Entre as rosas do deserto está se disseminando o vírus mosaico, que tem em outras culturas, né? Em mamão, tem em fumo, etc. Para evitar que contamine, né? Que uma planta contaminada contamine as outras, você vai ter que esterilizar o material que você vai utilizar para a poda, tá? Entre uma planta e outra, você sempre tem que esterilizar. Isso evita esse processo aí de contaminação, tá? Tá. A poda é muito simples, Ana. A poda é muito simples. Quando a gente vai fazer a poda, olha, tem um galho maior, né? Aqui, ó, cresceu bem mais, né? Tem outros aqui adjacentes. Então, como a gente tem a copinha, então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, ó, nessa bifurcação que tem, certo? E detalhe, quando a gente for cortar, sempre corta no chamado corte de diagonal, né? Que aqui no Maranhão a gente chama de bico de gaita, tá? Por quê? Olha, vou mostrar aqui para vocês. O corte é assim, Ana, olha. Por quê? Porque a água vai cair aqui e vai escorrer. Se você fizer o corte reto, a água vai cair e vai acabar apodrecendo sua planta, tá? Aí, gente, sempre que você podar, você tem que podar todos os brotos, tá? Você não pode nenhum broto sem podar,
porque senão a planta vai direcionar toda a seiva para aquele que sobrou. Por exemplo, ó, deixou só uma aqui sem podar, se você deixar, a planta vai começar a crescer só a partir daqui e não vai esgalhar nos outros galhos que a gente podou, tá? Então é importante que você pode todas as ponteiras, tá? Quando você poda, né? Aí você enxuga a planta, tá? Você enxuga a seiva e você pode usar, gente, olha, talco, tá? Você usa talco para colocar aqui nos cortes. Não vou colocar, porque senão vou começar a espirrar devido à rinite. Você coloca talco, tá? O pessoal usa muito canela, mas a canela, às vezes, tem açúcar. Aí, açúcar traz fungos, tá? O talco, ele é melhor porque ele combate própolis, né? mais do que fungo, né? Oi, cortou. Tá só cortando, Ana. Própolis. O pessoal usa canela, né? Mas pode usar talco, né? Porque ele combate fungo, né? O chulé nada mais é do que fungo, né? Aí, gente, o pessoal questiona sempre como é que vai colocar o galho para enraizar, tá? Você pode aproveitar que você vai fazer uma muda nova, tá? Aí o que é que você faz? Você vai enxugar, tá? Você enxuga o corte e aqui no corte você coloca super cola, tá? Lacra aqui o corte com cola, tá? Aí o que é que você vai fazer? Ó, você vai tirar todas as folhas, tá? Você tira todas as folhas. Aí, se você for plantar lá no substrato, tem uma regrinha básica, tá, gente? Você nunca vai colocar mais do que 1 centímetro de fundura lá no substrato, tá? Se você colocar muito fundo, acaba apodrecendo. Aí você deixa só tocando o substrato que ele vai acabar enraizando, tá? Pode colocar na sombra, tá? Tem outra técnica de enraizamento, Ana, que é bem prática também. Se você não quer perder aquela planta de jeito nenhum, porque às vezes a pessoa diz, eu tenho aquela planta, perder o galho, mas eu preciso podar ela. Tem outra técnica também, bem recente e extremamente prática, tá? É uma técnica de alporquia, tá? Ela é simples. Você pode usar aquela fita que eletricista usa, você pode ser qualquer fita. Qualquer fita, qualquer plástico já serve, tá? O que você fez aqui? Eu vou mostrar aqui como foi o processo, gente. Olha, é muito simples. Foi feito o corte aqui, olha. Foi feito aqui o cortezinho no diagonal e a fita foi colocada por dentro, tá? Aí você coloca a fita por dentro e você simplesmente vai colocar ela aqui para ajudar a dar sustentação na planta. Aí aqui você vai colocar onde ela estava, tá? E com aproximadamente ela já vai começar a ter raizinhas aqui. Aí você corta e pode plantar ela já sem medo, que já com raízes você não perde a planta. Que tanto que você cortou, tá? aí? Deixa eu ver o tanto que você cortou nessa aí. Na metade do galho, né? Em diagonal? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar de novo. É na diagonal. É só o galho. Se você cortar mais, vai acabar caindo, tá? Aqui tá dando para ver melhor. Olha aí. Tá dando para ver? Tá melhor para ver assim? Ah, tá. Você colocou no meio, a fita bem no meio. Aí você só completa aqui, ó, para o galho ele não cair. Deu para ver direitinho? Não deu. Tira de novo para mim ver. Não deu para ver? Tá travando, né? Porque tá travando. Deixa eu ver de longe, ó, de longe. Tá melhor assim? Ó, tira tudo para mim ver. Você cortou a metade do galho. A metade do galho de baixo para cima. Aqui a metade do galho, ó, de baixo, metade dele, né? Aí você coloca a fita por dentro do corte. Você coloca a fita por dentro do corte e a fita você embrulha para ela ajudar a sustentar o galho. Para esperar enraizar. Aí espera enraizar. Rapidinho, com 30 dias ela já vai estar enraizada. Termina o corte e já coloca lá que no substrato. Do mesmo jeito, tá, gente? Não precisa enfiar muito fundo no substrato, não, tá? Substrato úmido? Não enfia tanto muito no substrato, não. O substrato úmido. Não pode encharcar demais, né?
mas também não deixa secar, que é para raizinhas novas já irem brotando, tá? Você põe rosa do deserto no jardim ou só em vaso? Pois bem, olha só, o pessoal planta ela no chão, né? É por isso que eu te perguntei no início, mas está plantando no chão. É porque é o seguinte, tem algumas doenças no solo. As rosas do deserto elas não são nativas do Brasil, né? Então, o que acontece? Lá onde elas são nativas, no continente africano, é um habitat completamente diferente. Elas estão aqui, né? E isso pressupõe o quê? Uma série de insetos que tem lá, não tem aqui, fungos, bactérias, né? Então, o que acontece? Se você planta no chão, diretamente no chão, pode acontecer de um funguinho tomar conta da planta, tá? Que estraga toda a parte do caule dela, que é chamada de gomose, tá? Fora isso, outros problemas como nematóides, tá? Que também são terríveis para elas, tá? Que também estragam também o caule. Então, se você for plantar ela no solo, eu particularmente não recomendo. É bom que se faça um tratamento com fungicida no local, tá? Pode fazer tratamento com calda bordaleza que ajuda, não vai eliminar 100% dos fungos, mas tratando o solo lá com calda bordaleza já ajuda bastante. Você tem no jardim ou só em vaso? Só em vaso. Por isso. Eu arrisco Entendi. colocar algumas mudas de galho. Eu arrisco colocar algumas mudas plantadas diretamente no solo. Porque geralmente os galhos já são mudas de podas. As matrizes eu não arrisco colocar no solo, tá? Só as matrizes, tá? Por isso. Deixa eu te falar, o que é enxertia e o que é clonagem? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Digamos, essa plantinha aqui, né? Eu quero só tem ela, digamos, né? Vamos supor, só tem essa plantinha aqui nessa tonalidade. Então, eu não quero me desfazer dela. Então, o que é que eu faço? Eu tiro só um pedacinho dela, uma geminha aqui dela, né? E vou enxertar na outra planta, tá? Uma planta mais comum, né? Uma cor de rosa, né? Que é o que o pessoal mais utiliza, tá? Como que faz essa Por exemplo, essa enxertia, planta que está aqui Hel? atrás de mim. Oi? Como que faz a Não entendi. enxertia? O pessoal perguntou muito como que Eu faz a saí correndo, enxertia. eu ia trazer a fita de enxertia. Não, não é tão complicado não, Ana. Né, não? Existe hoje duas técnicas de enxertia. Uma que é chamada de pressão, você coloca um galinho sobre o outro. E existe a enxertia de garfagem, né, que faz o corte em V para encaixar o galho, né? Geralmente os galhos mais finos, tá? Mas não tem muito mistério não na enxertia. O problema da enxertia é não deixar a seiva secar, tá? Como assim? Quando você corta o galho, você está dando para ver? Dá. A seiva tende a secar. Quando ela seca, ela vai secando, ela vai oxidando, vai escurecendo. Por exemplo, você vai fazer o enxerto de enxertia com esse galho. Ele já está aqui escuro desse jeito aqui, já não vai mais pegar, porque vai criar fungos. Então, tem que ser na hora que você cortar, olha, na hora que você cortar, né, quando a parte estiver bem branquinha, é a ideal para você já estar unindo, tá? Essa Mas já parte que faz está tudo no oxidada, que está imediato. escura, não é ideal para estar unindo. Isso, tem que ser rápido, bem rapidinho. Por que as flores do deserto cai as folhas, fica amarelo? Fungo, geralmente fungo, né? Quando o clima está muito úmido, quando o clima está muito úmido, as folhas sofrem bastante. As folhas, as flores sofrem bastante. Você pode combater isso muito fácil com vinagre, tá? Usa vinagre de maçã. 4 colheres de sopa, né? De vinagre de maçã num litro de água. Aí você borrifa nas folhas, geralmente no fim da tarde, que você já ajuda a eliminar bastante os fungos.
Outra coisa também bem comum que o pessoal tem utilizado, tem dado bastante resultado, é água oxigenada, tá? Eu postei aqui no meu feed a questão da porcentagem. Você pode utilizar água oxigenada, não importa a quantidade do volume, tem a proporção, né, dos ml de cada proporção aqui da água oxigenada, que também é excelente para combater muitos insetos e muitas doenças também no quesito de fungo, de bactérias também, tá? E deixa as folhas bem Oxigenada para 1 litro, que tanto que põe? Desses aqui de volume 40, por exemplo, você vai usar uns 5 ml por litro de água, tá? Essa aí é de 40, ml, né? tá? Essa aqui é de 40. Você tem de 30, tem de 20 e tem a de 10. A de 10 é a mais fraquinha, aquela de farmácia. Essas outras são cremosas, né? A outra você pode usar um pouquinho mais. A de volume 10, você tem que usar 20 ml por litro d'água. O que pode dar mais na flor do deserto? Além disso que a gente está falando de cair a folha por causa de umidade, fungo. Eu trouxe aqui algumas para mostrar. Eu trouxe aqui alguns para mostrar. Tá até ensacado para não pegar nas outras, Ana. Não, eu tô adorando seu sotaque. Tô impressionada. Você tem muito sotaque. E o pessoal do Maranhão disse que a gente não tem sotaque. Mas demais! Olha só, Ana. Não sei se tá dando para ver. Tá dando para ver? Esse negocinho amarelo. Tá dando para ver? Eu aproximo mais. Você está dando para... Tá melhor assim? Ver. Tá melhor assim? Tá. Isso aqui são pulgões. Pulgão? Tá dando para ver? Isso aqui são pulgões. É bem comum, tá? Nas rodas do deserto. Eles amam os botões e folhas novas, tá? Você pode combater com água oxigenada ou também pode combater... Se forem poucas plantas, você pode combater com um jato d'água, resolve, tá? Um jato d'água bem forte resolve isso aqui, tá? A água oxigenada tem que bater de quantos dias? Tem que dar um espaço de tempo, tá? Geralmente de 3 em 3 dias, tá? Aí tem outro, Ana. Outro danadinho. Esse aqui tá mais escondido. Danadinho. Ô, gente, depois vocês vão escrever nos comentários aqui do IGTV se vocês gostaram da foto do deserto do Health. Olha aqui, ó. Eu não enxergo. Essa partezinha branca, que são as cochonilhas. Elas também amam as rosas do deserto. Deixa eu ver de novo. Tinha poucas, porque eu usei o inseticida dessa. Aí tem bem poucas. Mas essa partezinha branca, olha. Tá? As cochonilhas, quando você não controla, ela forma uma colônia enorme, tá? E ela acaba liberando um fungo escuro. Aí a folha fica toda escura, quando você não controla, tá? Aí você acha que é alguma coisa, mas é simplesmente o efeito aqui de uma substância que a cochonilha libera e acaba afetando as folhas, tá? Tá. Aí tem outra aqui. Outro danado também aqui. Você tem tudo aí. Cochonilha vai ser o quê? Água oxigenada também? Ou cochonilha é uma branquinha, ela é bem visível. Não, eu falo que é para bater o quê? Água oxigenada resolve. Se você tem, para as pessoas que têm poucas plantas, eu não recomendo usar inseticida, tá? Para as pessoas que têm poucas plantas, pode fazer um tratamento bem mais natural, tá? Aí tem essa outra danadinha aqui. Essa outra danadinha aqui é a cochonilha de carapaça, tá? Essa tem que usar um óleo, né? Essa de carapaça aqui, ela é bem mais danadinha. Aí você pode usar óleo de nim, tá? 2 ml por litro de água. Aí, Ana, tem que tomar cuidado com o óleo de nim, viu? O óleo de nim, se você usar ele, digamos, no início da manhã, a planta vai pegar só o dia todinho. Pode queimar a folha, tá? Então, o ideal é que você use no fim da tarde. O ideal é que você sempre use no final da tarde, tá? 2 ml só. Qualquer defensivo que você for utilizar, né, seja mais natural ou mais industrializado,
você usa sempre essa proporção. É 2 ml, 3 no máximo por litro de água, tá? 2 ml, 3 no máximo, tá bom? Ela morre asfixiada, né? Sem oxigênio. Quase que deu um trava-língua aqui, tá? E tem outro que é um terror para as rosas do deserto. Eu não tenho mais esse problema, tá? São os ácaros, tá? Eles são terríveis, terríveis mesmo, tá? A água oxigenada Eu acho que é também é o muito, pior. muito boa, tá? A água oxigenada é muito, muito boa, viu, Ana? Viu? A água oxigenada, ela dissolve todo o esqueletinho dele. Ela consegue dissolver o esqueleto dele, tá? Por que que dá Se o a pessoa tem um ácaro? pouquinho mais de planta, se a pessoa já tem mais um pouquinho de planta, aí o ideal é que vai ter que usar uma coisinha um pouquinho mais forte, tá? Você pode combinar água oxigenada e enxofre solúvel, tá? Que também é bem mais natural, tá? Água oxigenada e enxofre solúvel é excelente para combater ácaro, tá? Onde que E não acha cria enxofre? resistência, viu? Porque esses outros inseticidas que as pessoas usam, geralmente os ácaros, eles criam resistência, né? Você, O tipo, usando, enxofre usando, acha usando. onde? Em farmácia? Não, não é aquele não. É em casa agropecuária, porque é o solúvel. É o enxofre solúvel, tá? Qual a proporção? Porque vai entupir a bombinha da pessoa, tá? Aquele outro não desmancha. Que tanto enxofre para um litro d'água? O enxofre, você usa 3 gramas por litro de água. 3 gramas é equivalente a aproximadamente uma tampinha de refrigerante. Uma tampinha de refrigerante é a medida por 1 litro de água. Aí você pode usar a mesma proporção da água oxigenada junto com a solução do enxofre, tá? Por Pode exemplo, se você for... misturar o Pode. Se enxofre com você água for... oxigenada? Isso. Se você for usar volume 40, tem a proporção de 5 ml. Se for a de 20, de 30 e assim sucessivamente, tá? Porque aumenta um pouquinho. Conforme vai caindo o grau aqui do volume, ela vai ficando mais fraquinha. Mas essa aqui Por de que que dá 40 é o 5 ácaro, ml, o tá? pulgão, a Oi? cochonilha? Por que que dá o Não ácaro? entendi. Não entendi. Por que que dá o ácaro? Então, Ana, geralmente o que acontece? Uma regra muito simples que a gente poderia evitar, ácaro, é o seguinte: quando você compra uma planta, você sempre deixa ela de quarentena. Você nunca vai colocar ela junto com suas plantas. Por quê? Acaba que se ela tiver alguma doença, plantas. Se suas plantas também tiver, também. Então, não é piadinha. Se você comprou uma planta agora, você deixa sua planta de quarentena, tá? Deixa ela lá escondida. Aí Mas o também tem que ácaro dá observar, muito em Ana. clima seco, né? Quando tá seco. Ele gosta muito de estufa, viu? Aí tá também, por exemplo, as plantas que a gente tem em casa, às vezes tem acre e a gente não percebe. Né? Uma planta que tem bastante acre e a gente não percebe, é a xória, que as pessoas têm para fazer, faz cerca viva, né? Cerca viva não, desculpa, tem no jardim. Se você observar com a lupa, tá cheio de ácaro. Então, você colocou a rosa do deserto perto, ele pula para a rosa do deserto. Aí é um problemão para resolver, tá? Então tem que observar. Pode ser de plantas que tem em sua casa, tá? Ou pode ser, você já comprou a planta doente, tá? O ácaro, quando a gente compra a planta, gente, o ácaro, é muito simples de observar, Ana. A folhinha tá toda furadinha, tem micro furos nela, nessa parte superior. E na parte inferior, ela tem aspecto de sujeira, tá como se estivesse sujo. Dali é toda a sujeira que os ácaros fazem, depositando os ovinhos ali, tá? Então, é sempre bom observar essa regrinha aí quando você for comprar uma planta, tá? Ver se não tem nenhum furinho em cima, tá? E ver na parte inferior se não tem o aspecto de sujeira, tá bom? Tá. Se tiver, você não compra, tá? Porque é um Tem problema. mais alguma Problema muito coisa sério que para dá nas combater rosas isso, do sabe? deserto? Porque eu queria que você falasse da adubação, ou tem mais alguma praga ou doença? Aí tem a questão do vírus, o vírus mosaico, né? Tem que tomar cuidado na questão da poda, né? Que você tem que esterilizar o material que você está utilizando, né? Para podar, seja faca, seja estilete, você tem que esterilizar entre uma planta e outra, tá? E também tem outro porém, Ana. Por exemplo, se o ácaro ele está numa planta que tem vírus e o ácaro ir para outra planta, ele acaba transmitindo, tá?
acaba contagiando a outra planta também, tá? Tá. Então, eles são bem danadinhos nesse aspecto. Aí tem também, o que é bem comum também, é a questão do fungo de solo. Quando as pessoas plantam no solo, também pode acontecer o fungo de solo, que fica com um aspecto bem... fica bem visível, fica parecendo... fica uma crosta na casca da planta, fica bem visível, tá? Tá. Dá broca nela? No Caldex, broca? Pode ser o efeito do fungo, né? Desse fungo que eu falei, né? Do fungo de solo. E pode ser também já o efeito de outros insetos, tá? Que podem estar lá fazendo o depósito, tá? Mas geralmente é efeito da gomose, tá? Desse fungo da casca. E adubo, Helv? Pois bem, tem uma série de adubos hoje no mercado para rosa do deserto. Há 10 anos não tinha, né? Eu até trouxe uma foto aqui de uns adubos aí. adubos. Essa linha da Forte é muito boa, porque tem os macro, né? O NPK, e tem os micronutrientes também, né? Ele é muito bom. Só que tem que tomar muito cuidado, viu, Ana? As pessoas, às vezes na ansiedade, às vezes por falta de dando bastante adubo no vaso, né? Esse adubo mesmo aí da Forte, ele é um pozinho. Você pode dissolver ele em água para utilizar, você pode colocar ele puro, né? Geralmente no comércio, na loja, o pessoal diz, não, você pode botar uma colherinha, mesmo que seja de sobremesa, num pote desse daqui, eu vou matar a planta, eu vou estragar o substrato, porque a planta não vai ter condição de absorver tudo aquilo, tá? Então, eu sempre recomendo, se você for utilizar o adubo sólido, você usa uma pitadinha só, como se você estivesse salgando um ovo para comer, tá? Então é só uma Você aduba só as mesmo. rosas do deserto? Quanto que tem? Então, tem muitos desses adubos aqui, por exemplo, que a planta leva mais de 20 dias para vir absorver, né? Então, o ideal é que você tenha um espaço de 20 dias, 30 dias. A questão da adubação, né, tem outra regra bem simples. É melhor você errar para menos do que para mais. Porque você vai ter um problemão para mudar o substrato, para recuperar a planta. Ela pode ter uma fitotoxicidade, tá? Tudo isso implica se você usar a mais. Então, se você usar menos, você pode ir acrescentando, né? Se usar mais, aí vai ser um problemão para você resolver, tá? O pessoal também usa muito osmocote, tá usando. Tem várias linhas de osmocote aí, que também tem resultados excelentes, né? Então você não tem a preocupação de ficar repetindo, né? Tem osmocote que dura até 1 ano, tá? Também é muito bom. O pessoal tem usado bastante. Mas se você tem poucas plantas, eu estou sempre nessa linha, né? Se você tem poucas plantas e quer uma adubação natural, você também pode fazer, viu, Ana? Por exemplo, algo bem comum. Casca de banana, casca de ovo. Ô, Você Hel, pode colocar para ser. Hel, Oi. a live vai cair, eu vou fechar de novo, pode? Tá bom, tudo bem. Pessoal, a live vai cair. Tudo eu bem. não costumo voltar, não. Mas o Hel é um doutor em rosa do deserto. Tem que voltar a live. Vocês voltem comigo, tá?